Bom dia, turma. O grupo que é composto por mim, Evaldo Júnior, por Francisco Ferreira, Emerson Guedes, Isabel Tavares e José Alexandre, a gente vai falar sobre os fatores ecológicos. Passa aí, Francisco. Antes de começar a falar dos fatores ecológicos, e não te ligar somente ao que eles são, mas sim como eles se conectam com tudo, vamos voltar ao esquema de organização dos seres vivos de acordo com a ecologia. A organização de seres vivos, ela começa com um indivíduo, que vai determinar a espécie. E aí, quando a gente tem vários indivíduos de uma mesma espécie que habitam a mesma região geográfica, a gente vai ter o que chamamos de população. E quando a gente tem uma população interagindo com outra população, sendo de espécie diferente, e habitando a mesma região geográfica, a gente vai ter a comunidade. E é importante observar que na comunidade podemos ter seres vivos e também espécies de vegetais, que são fatores bióticos. Mais à frente a gente vai falar sobre o que são fatores bióticos e abióticos. E quando a gente tem essa junção de fatores bióticos com fatores abióticos, a gente vai ter o que chamamos de ecossistema. E essa junção de vários ecossistemas, a gente vai ter o que chamamos de biosfera. Pode passar. Turma, bom dia. Respondendo essa perguntinha aí, que tem logo acima, o que são os fatores ecológicos? Os fatores ecológicos, pessoal, são todos os condicionantes do ambiente passíveis que podem agir diretamente sobre um organismo, em ao menos uma fase de seu ciclo de vida. Pessoal, com relação aos fatores ecológicos, podemos dizer diretamente que a temperatura pode ser o mais conhecido, uma vez que sabemos que a temperatura pode ser sempre muito variável por causa da posição geográfica do nosso planeta, a altitude, a hora de cada dia e todas as suas diversas variações causam automaticamente ações biológicas intensas sobre os seres vivos. Portanto, a altitude ou a profundidade não são fatores ecológicos, porém, a pressão e a temperatura, a luminosidade, que agem de forma direta, são considerados fatores ecológicos. Dando continuidade à apresentação, podemos observar esses outros fatores que podem influenciar no meio onde o ser vivo esteja, como sendo aí, por exemplo, o solo, o clima, aí temos o vento, os seres vivos, a água, o fogo, a radiação solar e entre outros. Bom dia, pessoal. O segundo subtema é os fatores bióticos. Para quem não sabe, os fatores bióticos correspondem às comunidades vivas de um ecossistema, que pode ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário. Em fatores bióticos, temos os seres produtores, que são as plantas e algas, os seres consumidores, que são os herbívoros e os carnívoros, e os seres decompositores, que são os fungos e bactérias. E o que são os fatores bióticos? Os fatores bióticos são o resultado de interação entre os seres vivos em uma determinada região. Juntos, eles formam a biota, ou seja, a comunidade biológica que influencia o ecossistema do qual fazem parte. Passa aí, Francisco. Bom dia, pessoal. Vou falar agora sobre os fatores abióticos. Nada mais são do que fatores não vivos. Eles são compostos físicos e químicos de um ambiente, sendo capazes de influenciar os seres vivos presentes no ecossistema, de um modo que as plantas e os animais tenham sempre que estar se adaptando para sobreviver e se adaptar ao desenvolvimento de tais regiões. Dentro dos fatores físicos, eles constituem o clima determinado, principalmente pela radiação solar que chega à Terra.
e a temperatura que influencia outros aspectos climáticos, como a umidade relativa do ar e a pluviosidade. Já dentro dos fatores químicos, nesses fatores, como os nutrientes minerais e os ciclos biogeoquímicos, dentre eles estão o nitrogênio, o oxigênio e o carbono. Eles são importantes para garantir a sobrevivência desses animais, pessoal, dentro dos organismos e manter o equilíbrio, uma vez dentro do ecossistema. Lembrando aí que dentro deles estão todos relacionados à temperatura, à água, à luz, à pressão e os nutrientes e os sais. Todos esses aspectos são de suma importância dentro desses fatores abióticos. Pode passar. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o fator ecológico limitante. Primeiramente, vou responder a pergunta: o que é um fator limitante e quando ele é limitante? São fatores que agem diretamente sobre os seres vivos, limitando o seu território, onde alteram as suas taxas de reprodução e, com isso, começa a aparecer numa população variedades que têm características ecológicas diferentes. Dando continuidade à pergunta sobre quando é um fator limitante, é quando o fator está ausente, quando é reproduzido abaixo de um mínimo crítico, quando determina o sucesso das espécies em extinção, quando modificam as taxas de natalidade e mortalidade e quando eliminam espécies. O conceito de fatores limitantes foi sendo aprimorado ao longo do tempo e com isso foi surgindo algumas leis, como a lei do mínimo, onde tem como definição a seguinte: para cada espécie existe amplitude de tolerância, como limite máximo e mínimo aos fatores ecológicos, dentro das quais sua existência é possível. E outra lei é a lei da tolerância. Essa lei já pode ser entendida facilmente ao observarmos com abundância de certa espécie ao longo de um gradiente ambiental referente a um determinado fator ecológico. E também há alguns princípios referentes a essa lei da tolerância, que uma mesma espécie pode ter ampla tolerância a um fator e pode ter estreita tolerância a outro fator. Também temos as espécies euriéceas, que são frequentemente apresentadas em uma ampla distribuição geográfica. E também quando não tem as ótimas condições de um fator, pode causar alteração na amplitude de tolerância a outros fatores. Pode passar. E aqui estão as nossas referências.